Este é o Mi 9. Tem tela de mesmo tamanho do Galaxy S10 Plus, câmera com modo de 48 megapixels, lentes ultra-wide e teleobjetiva, sensor biométrico na tela e o Snapdragon 855. Como pode um smartphone tão completo custar metade dos rivais? Vamos ver se é verdade que ele é o melhor custo-benefício do mercado, como a Xiaomi diz, ou se esse é um daqueles casos em que o barato pode sair caro. Um pouco diferente do Mi 8, o novo Notch em formato de gota permite que sobre mais espaço para a tela. Não chamaria de solução perfeita dentre as alternativas possíveis atualmente, mas não deixa de ser um avanço, principalmente porque as bordas estão também menores. Mas na redução do entalhe na tela temos o primeiro preço pago, a ausência de um sensor dedicado para desbloqueio facial que está presente no modelo anterior. Calma que não houve apenas remoção de recurso, tem uma novidade na lateral direita. O botão dedicado a ativar o assistente do Google. Aqui ele serviu para nos fazer passar alguma raiva, semelhante ao que o botão para Bixby faz com alguns usuários de uma certa marca coreana. Mas pode lhe ser útil, quem sou eu para julgar? É melhor sobrar do que faltar. O primeiro grande destaque apontado pela marca chinesa é o leitor biométrico na tela. Na busca por um preço agressivo, ela utilizou um já meio defasado sensor óptico que, em teoria, funcionaria mais lentamente que o ultrassônico presente em rivais como o Galaxy S10. Mas na prática não vimos problemas. Em nossos testes observamos poucas falhas no reconhecimento e um certo atraso apenas no primeiro uso ao ligar o aparelho. Para ajudar a mente a gravar o ponto certo sempre que o aparelho tem a tela virada para cima, a área do sensor se ilumina, uma ajuda bem-vinda já que na tela você não terá as saliências dos leitores antigos. As laterais do aparelho são de metal com o restante do corpo em vidro. A Xiaomi apostou no Gorilla Glass 6 para a traseira, sem falar que ainda tem a capinha de silicone. Fechamos a parte do design observando algo incômodo, que é a câmera tripla saltada. Ao colocar o smartphone em alguma superfície lisa e rígida, você sempre terá a impressão de que pode estar arranhando o vidro que protege as lentes. Aqui você vê o Mi 9 ao lado do iPhone XS. Pelo menos temos um também resistente vidro safira, mas até quando ele vai garantir fotos e vídeos sem aberrações causadas por riscos, só o tempo dirá. Hora de falar do segundo ponto destacado pela Xiaomi, e aqui tivemos boas surpresas. O Mi 9 consegue números brutos de desempenho em benchmark muito superiores aos rivais. No AnTuTu conseguimos uma pontuação maior inclusive que o anterior líder, iPhone XS. Se é assim com o Apple A12 Bionic, o que dizer do Galaxy S10 com processador Exynos? Quem é a Samsung na fila do pão em poder de processamento, não é mesmo? E em nosso teste padrão de velocidade, o Mi 9 subiu ao topo do ranking de smartphones Android. E isso apenas com 6 GB de RAM. Observe aqui ao lado que ele segurou todos os aplicativos em segundo plano, ficando bem à frente do agora terceiro colocado Mate 20 Pro. Um mérito também do gerenciamento da MIUI, que voltaremos a falar melhor um pouco mais adiante. Em jogos, como não se poderia esperar outro resultado, tivemos fluidez com gráficos no máximo nos principais títulos do mercado. Jogamos Fortnite, PUBG, Asphalt 9, dentre outros títulos populares. E se houve investimento em potência, não se pode dizer o mesmo da bateria. Ao invés de aumentar a capacidade, a Xiaomi reduziu. O resultado não poderia ser diferente, menos autonomia que o Mi 8 em nosso teste padrão, com menos tempo de uso direto com tela ligada, reduzindo em mais de 1 hora o momento em que você precisará voltar até a tomada mais próxima. Ele superou por pouco o iPhone XS, mas ficou bem abaixo do que oferece o S10 Plus em autonomia, ainda assim garantindo um dia inteiro de uso moderado. Por outro lado, a recarga está bem mais rápida, caindo de quase 2 horas para 1 hora e 14 minutos, e esse tempo pode ser reduzido, já que o Mi 9 suporta carregadores de 27 watts bem mais potentes que a versão de 18, que acompanha o pacote. Valendo lembrar que também tem um suporte para recarga rápida sem fio de melhor desempenho até agora no mercado. A MIUI 10 roda sobre o atual Android 9 Pie e, como primeiro destaque, podemos citar o popular e desejado modo escuro ou noturno, que ajuda a economizar a carga na bateria. Se você preferir deixar os tradicionais botões de navegação de lado, os gestos também estão presentes e funcionam até mesmo no sensor de digitais com comandos ao arrastar para cima ou para os lados. Com a exibição de ambiente ativada, você terá notificações mesmo quando a tela estiver desligada, com direito até a opções coloridas. Mas se você preza por autonomia, recomendamos deixar esse extra desativado. Até porque o Mi 9 conta com um LED exclusivo para notificações, um extra cada vez mais raro, à semelhança da porta P2 para fone de ouvido. Finalmente, um aplicativo que não se encontra em muitos rivais é o de controle remoto universal que funciona em conjunto com infravermelho. Com ele, você pode desligar os aparelhos de TV em lojas do shopping, quer dizer, controlar todos os eletrônicos da sua casa, sem depender de uma coleção de controles que insistem em se esconder quando você mais precisa. Fizemos capturas com a câmera no modo 48 megapixels para avaliar se o ganho de qualidade compensa o dobro no tamanho do arquivo. Como você percebe nos exemplos exibidos na tela, as fotos com 48 megapixels apresentam um pouco mais de saturação e contraste. A nitidez também se mostra melhor, como vemos na ampliação da placa e a suavização dos serrilhados nas setas, bem como do carro branco ao fundo.
Se você não tiver problemas com espaço na memória interna, então é bem válido capturar na resolução máxima, como é possível ver em um comparativo com o Galaxy S10 Plus. Vemos que ao aproximar a placa que está na coluna é possível ler melhor o nome na captura do Mi 9 do que no Samsung, e isso em 48 megapixels. Mas nem tudo são flores para o Mi 9, já que ao buscar exibir mais detalhes acaba com uma imagem menos suave também. E o que dizer então da lente wide? O Mi 9 vai bem, mas se você quer capturar quase o que a visão humana consegue alcançar, o Galaxy S10 Plus faz melhor. No segundo exemplo, em ambiente fechado, é possível confirmar isso. Partindo para o modo retrato, o Samsung também leva vantagem, tanto por um recorte melhor para o desfoque, como por garantir também mais nitidez e ângulo maior. Na selfie a nitidez é do Mi 9, mas o recorte é do S10 Plus. Finalmente temos o desafio noturno, com o Mi 9 superando o rival, apesar de não contar com uma abertura de lente tão boa. Observe que o Mi 9 consegue trabalhar melhor com os diferentes pontos de iluminação, sem as aberrações do S10 Plus, que apesar da abertura em vantagem teórica não exibe os detalhes ao longe. E o smartphone chinês ainda conta com o útil modo noturno, visto em aparelhos como o Pixel do Google ou o Mate da Huawei, que a coreana deixou de lado para amargar derrotas como essa que você vê a seguir. Em selfie noturna, ambos têm suas qualidades e defeitos. Enquanto o Mi 9 oferece nitidez e melhores cores e contraste no primeiro plano, o S10 Plus fez uso de abertura de lente menor para exibir mais detalhes ao longe. E para fechar a parte de câmera, temos os testes de filmagem, que a Xiaomi fez questão de enaltecer como líder no ranking de ExoMark nesse quesito. A gravação se mostrou de boa qualidade tanto no modo normal quanto em wide, com estabilização funcionando muito bem. Mas atenção, se resolver ativar o modo 4K a 60 fps, é melhor apoiar muito bem o smartphone ou as tremidas serão bem presentes. Na frontal também temos uma boa qualidade em vídeo, mas com o branco estourando um pouco em fundos iluminados. E outro detalhe importante é que o áudio gravado fica bom, mas a reprodução no próprio aparelho é bem fraca por conta da ausência de alto-falantes estéreos. Partindo para vídeos noturnos, é preciso contar com uma boa iluminação artificial ou os registros serão bem decepcionantes, com um nível de ruído bastante alto. Os que gostam de gravação em super câmera lenta terão facilidade na gravação do efeito, mas tendo que se contentar com a resolução de apenas HD. O Android mais rápido do mercado poderia se valer apenas desse aspecto para vender bem, mas ainda traz uma tela grande com um sensor biométrico integrado que funciona, bateria que recarrega rapidamente para oferecer um dia de uso e vários extras interessantes tais como LED para notificações e infravermelho com aplicativo de controle remoto universal. A câmera tripla está inegavelmente entre as melhores do mercado. Faz bonito em cenários noturnos e gravação de vídeo, sem esquecer da qualidade extra nas fotos de 48 megapixels que conseguem bater o rival S10 Plus em muitos cenários. A ausência de proteção contra água, altos falantes estéreos ou brindes tais como um fone de ouvido não são suficientes para ofuscar o título que o Mi 9 merecidamente detém nesse início de 2019. O de melhor top de linha em custo-benefício, sendo oferecido pela metade do preço do rival Galaxy S10 Plus, que diante do Xiaomi tem várias dificuldades em justificar o alto valor. Para conferir as fotos exibidas nesta análise e outros detalhes técnicos, você só precisa acessar o link que está na descrição. Se tiver mais dúvidas sobre o Mi 9, comente aí abaixo que trabalharemos para responder nos próximos vídeos com o aparelho. Fique ligado aqui que ainda teremos um comparativo dedicado de câmeras e outros colocando o Mi 9 lado a lado contra rivais diretos. Eu sou Wesley Moraes para o tudocelular.com. Um abraço e até a próxima.